Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite de sábado, já são 23 horas e 45 minutos, horário de Manaus, Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom. E nessa noite eu quero trazer mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor. E sabemos que é muito maravilhoso a gente falarmos das coisas de Deus. E esses dias eu estou um pouco meditando, parar mais para meditar sobre cada reflexão que eu quero trazer nesse canal. No canal que eu estava vendo que tem 53 pessoas inscritas, e eu refletindo sobre as pessoas que estão inscritas nesse canal. Glória a Deus por esses 53, mas Deus tem coisas maiores para nossas vidas, coisas tremendas. E aí eu estava meditando relacionado a essas questões da vida. E tudo que nós formos fazermos em questão de desafio, os desafios da vida, precisamos ouvir a voz de comando de Deus. É o assunto que eu estou trazendo. Eu sempre gostei de trabalhar nessa questão de séries, nessa questão de plataforma de número. Você trazer um tema e alongar aquele tema para que as pessoas possam ser abençoadas. Então, nessa noite eu quero falar sobre a pessoa do cego de Jericó, a voz de comando de Deus e o cego de Jericó. E aí eu fiquei observando essa passagem, uma passagem que eu já falei nela de várias maneiras, que você já pensar, você pode pensar. Eu já trouxe reflexões, sermões, pregações em cima desse texto, porque esse texto ele fala muito profundo na minha vida. Sabemos que vivemos um momento de desafio. Tudo que nós vamos fazer nessa vida tem desafio. Precisamos de milagre. E a Bíblia fala que quando nos é dado, mais é cobrado. Ou seja, você é cobrado pelas suas palavras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus desafios. Então, enquanto o desafio maior, mais cobrado você vai ser. E eu olhando aqui e meditando que se nós não verdadeiramente nós não tiver um grito acima dos nossos milagres, nós não vamos obter sucesso. Ou seja, para você entender melhor o que você está buscando, os seus sonhos, as suas realizações, você precisa gritar acima das suas realizações, acima do seu milagre, para que Deus possa te ouvir e obter a vitória na sua vida. Mas para você gritar acima dos seus milagres, ou à altura dos seus milagres, você precisa ouvir a voz de comando de Deus. Porque se você não ouvir a voz de comando de Deus, você pode até gritar, mas é um grito em vão, é um grito sem sucesso, é um grito sem fruto. Mas a partir do momento que você ouve a voz de comando de Deus, aí você está pronto para gritar acima do seu milagre. Em outras palavras, se nós invertermos o papel, você tem que gritar acima do seu milagre, ou à altura do milagre que você quer alcançar, para que você possa ouvir a voz de comando de Deus. Porque a partir do momento também que se nós ficarmos esperando a voz de comando de Deus falar conosco para poder nós gritar, pode ser também que nós não vamos conseguir. Eu estou fazendo uma correção aqui. Agora, a partir do momento que você começa a agir de outra maneira, gritando à altura do seu milagre, pode ser
que Deus ele venha te ouvir. Mas no contexto aqui do livro de Marcos, que é o que eu vou estar lendo, o livro de Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, nós vemos aqui a história do cego Bartimeu. Ele não gritou à toa, ele só gritou quando ele percebeu que a voz de comando de Deus estava por ali. Foi a partir do momento em que ele começou a gritar. Então você está vendo que eu estou fazendo um paralelo, vice-versa, retornando a mensagem de um lado, a mensagem do outro. Mas a maneira correta para que você grite à altura do seu milagre é primeiro você ouvir a voz de comando de Deus. Essa é a forma correta. Se você também pode gritar antes sem ouvir a voz de comando de Deus, mas é mais difícil. A coisa mais fácil, você ter uma direção mais 100% correta daquilo que tu quer alcançar, você precisa ouvir a voz de comando de Deus. A partir do momento que você ouve a voz de comando de Deus, aí chega o momento de você gritar na altura daquilo que você quer obter, porque ele está ali, você ouviu, ele está por perto. É o momento de você aproveitar aquela oportunidade que você está ouvindo a voz de comando de Deus. E nós vemos aqui no livro de Marcos capítulo 10, você pega a sua Bíblia aí, rápido, eu vou lendo aqui só um versículo para você entender, nessa reflexão número 353. Aqui fala, versículo 46, e chegaram, pois, a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos e mais uma grande multidão estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os advertiram severamente, para que se calassem. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi então que Jesus parou e pediu e chamou, e assim foram chamar o cego. Tem bom ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa ao lado, de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe Jesus: que quer que te faça? Rogou-lhes o cego: Rabi, mestre, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. E no mesmo instante o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então nós vemos aí a importância de nós ouvirmos a voz de comando de Deus. Porque a partir do momento em que você ouvir que Jesus está ali, ouvir que Deus está ali, meu filho, minha filha, aproveite e abre-se essa sua boca para poder clamar a Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos obter sucesso. Todos os dias você acorda com o mesmo problema. Todo dia você dorme com o mesmo problema. Toda semana você passa e o mesmo problema está ali, dormindo com você, acordando com você, tomando café junto com você na mesa, almoçando junto com você, jantando junto com você, e aí passa semanas e semanas, anos e anos, e você continua na mesma forma. E eu quero lhe falar nessa noite que isso não é a vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor que você permaneça nessa situação. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o rumo da sua vida. Mas precisa você ouvir a voz de comando dele. O mundo tem uma voz. O mundo tem uma voz. Mas essa voz que o mundo soa não é a voz que vai te dar sucesso. É uma voz falsa. É uma voz que ela termina, que ela tem fim. Agora a voz de comando de Deus, ela é infinita, ela é para a eternidade, é quem vai te levar ao sucesso. Hoje nós vivemos um momento que
que muitas vozes nos rodeiam. E as pessoas ouvem mais essas vozes do que a de Deus. E aí é onde está o segredo. Muitos entram no mundo da depressão, muitos entram no mundo do crime, entram no mundo da bandidagem, entram no mundo do roubo, do assalto, entram no mundo da prostituição, das drogas. Por quê? Porque ele ouve essas vozes, e essas vozes, elas convencem a eles fazer aquilo que elas querem. Por contrário, a voz de Deus, a voz de comando de Deus é uma voz que nos chama para a libertação, que nos chama para a transformação, que nos chama para a vitória, que nos chama para transformações grandiosas na nossa vida. Olha para o cego Bartimeu, o homem sentado à beira do caminho, naquela situação difícil da vida dele, sentado, abandonado pela sociedade, abandonado pelos amigos, abandonado por muitos, esperando uma esmola, esperando uma oferta, esperando uma ajuda de alguém, porque as esmolas que aquele cego tinha recebido não tinha resolvido a situação dele, era somente para segurar ele vivo. E as esmolas que você recebe hoje, que são esses benefícios que surgem, esses auxílios que surge na vida, que só serve somente para te sustentar, para você não morrer, mas não é a vitória que Deus tem para você, não é o sucesso que Deus tem para você, apenas é um auxílio para você não morrer, só manter vivo ou viva, para poder você aprender a ouvir a voz de comando de Deus. A partir do momento que você ouve a voz de comando de Deus, você não precisa mais de auxílio. É tanto auxílio que surge por aí, que, meu Deus, que não vai resolver a tua situação. A situação do cego Bartimeu não era auxílio, não era esmola, não era oferta, nada. Ele apenas precisaria ver. Ele queria recuperar sua visão. Ele queria voltar a ver de novo, uma nova oportunidade. E ali Jesus entrou pelaquela cidade de Jericó. Ao entrar, aquela cidade era tão pequena que não deu nem para ele ficar muito tempo ali. Ao mesmo tempo que ele entrou, ele já estava saindo. E o cego Bartimeu percebeu que era Jesus que estava passando por ali. E ele começou a gritar, e ele começou a clamar. Ele desesperou naquele momento. Ele começou a gritar à altura do milagre que queria receber. Eu não sei se nesta noite você está gritando à altura daquilo que você quer alcançar. Eu quero te falar que se você não obteve sucesso até agora naquilo que você está buscando, no milagre que você quer alcançar, é porque você não está gritando à altura do seu milagre. Ah, pastor Edson, mas eu já tenho orado, eu já tenho subido em monte, já tenho descido em monte, já tenho feito campanha, já tenho feito tudo. Justamente, você tem feito tudo isso, mas isso não é suficiente para você receber o milagre. Você precisa gritar à altura do seu milagre, você precisa gritar à altura daquilo que você quer alcançar. Senão, meu filho, ei, Deus não vai parar para ouvir o seu grito. Jesus parou para ouvir o grito daquele homem, o grito de socorro, o grito de misericórdia. Se você quer ter sucesso, né, naquilo que você está buscando para com Deus, ei, grite à altura do seu milagre. Veja o texto, como ele teve impedimento. Quando ele começou a gritar à altura do seu milagre, surgiu obstáculo, surgiu luta, surgiu prova, surgiu situação adversa para que ele se calasse. Ei, na nossa vida não é diferente. Quando você começa a gritar, quando você começa a falar, quando você começa a profetizar, quando você começa a ter atitude de vencedor, se prepare, porque vai se levantar, vão se levantar pessoas, vão se levantar adversários, o inferno vai se levantar para que você se cale.
Porque o inferno não quer que você levante a sua voz, ele quer que você fique como um cachorrinho, com o rabo entre as pernas, com medo da situação, com medo do problema, com medo dos obstáculos, com medo da sua depressão, com medo da sua luta. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se levante, você abra sua boca, grite em direção aos céus, para que a sua história possa mudar. Essa situação não é a situação que Deus está aprovando na sua vida, não é? Deus, ele não se alegra em ver ninguém sofrendo. O prazer de Deus é te abençoar, o prazer de Deus é te levantar, o prazer de Deus é te restaurar, é te renovar, é te ver no sucesso. Mas para isso você precisa levantar sua voz em direção aos céus, para as coisas mudarem, em direção a Deus, para que a sua história possa mudar. O cego Bartimeu levantou a sua voz quando ele ouviu a voz de comando. Ele ouviu que era Jesus que ia passando por ali. E diz a história que ele começou a gritar, mas esteve o obstáculo. Qual foi o obstáculo do cego Bartimeu? Justamente a multidão que estava com Jesus. Não foi outro, não. Aquela multidão que estava com Jesus, aquele povo que seguia Jesus, aquele povo que estava ao lado de Jesus, aquele povo que recebeu o milagre de Jesus, aquele povo que recebeu o benefício de Jesus, aquele povo que se diz que conheceu o Senhor, começou a repreender aquele homem. Ei, não é diferente. Você não pense que seus adversários vão vir de fora, que não é. Os maiores adversários que nós temos são nossos próprios irmãos na fé, são nosso próprio povo, nosso meio evangélico, nosso meio de igreja, não é fora. Ei, o povo que se levantou, a multidão que se levantou contra o cego Bartimeu para ele não receber a sua vitória, o povo de Deus, o povo que conhecia a palavra, que ouvia Jesus pregar, que recebeu os milagres de Jesus, foi que se levantou contra ele para que ele se calasse, parasse com aquele clamor, parasse com aquele grito, porque estava incomodando ele. E o que aconteceu aqui? O cego Bartimeu parou? Não, porque meu filho, a dor que está sentindo é você. É você que está sentindo a dor, é você que está sentindo a sua prova, é você que está na situação, não é ninguém. Então é você que tem que se esforçar e começar a gritar à altura do seu milagre, à altura do seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, se é uma depressão, eu não sei qual é o seu problema, se é uma situação de doença mesmo, de enfermidade, eu não sei, mas Deus sabe. Mas uma coisa é certa, se você se calar diante da sua dificuldade, essa dificuldade vai te engolir, essa dificuldade vai te destruir. E não é Deus. Deus está lá esperando só você abrir a boca. Ah, mas eu já tenho falado, eu já tenho feito 2 meses. Mas tem sido pouco que você tem falado. Tem sido pouco. Deus quer que você persista. Deus quer que você persevere. Deus quer que você abra a boca e fale. Grite, se espremer e faça alguma coisa para que aquilo que você esteja almejando, o grito que você esteja fazendo, esteja à altura do seu milagre, para que Deus possa ouvir. Se seu grito não estiver à altura do seu milagre, Deus não vai te ouvir. Deus só ouviu o cego Bartimeu porque ele prevaleceu gritando. Se ele tivesse se calado no primeiro grito, Jesus não tinha ouvido a voz dele. De maneira nenhuma. Jesus só ouviu a voz dele porque ele permaneceu a gritar, permaneceu a falar, permaneceu ali na meta, perseverando, gritando, acreditando que o milagre ia acontecer na sua vida. Diz o texto que a multidão disse: ó, se cala, pega aí a Bíblia e você reveja aí para você ver o que está falando aí. Aqui fala. E começou, e assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o versículo 48 fala assim: muitos o advertiam severamente, para que se calasse. Quer dizer, a multidão ali
estava advertindo aquele cego severamente. O que é severamente? Ali com força, exortando mesmo. Se cale, pare, porque o mestre não vai te ouvir. Pare, porque Deus não vai te ouvir. O que tem de pessoas hoje, o que tem de multidão falando para você se calar, que você não vai vencer, que você não vai conquistar, que você não vai chegar ao alvo, que você não vai alcançar aquilo que você está almejando, tem muitos. Quando você está projetando alguma coisa, chega um e diz: isso aí não vai dar certo. Não, pare com isso, porque isso aí não vai dar certo, porque eu comecei isso aí e não deu certo. Quando você está correndo atrás dos seus sonhos, quantos vão chegar com vozes estranhas a falar: para com isso aí, você não vai conquistar, você não vai conseguir. Pare. Quantas pessoas chegam diante de você e você fica esperando uma palavra amiga, uma palavra de sucesso, uma palavra de ânimo, e você não encontra, só encontra palavras contrárias àquilo que você quer fazer. Justamente porque são multidões, são pessoas que não têm compromisso com Deus. Está ali na casa de Deus, está ali ouvindo a palavra, está ali junto com o Senhor, está ali junto com o Evangelho, junto com Deus, mas não é povo de Deus. São pessoas que estão ali só para fazer multidão, só para fazer aquele alvoroço, mas não tem compromisso de maneira nenhuma com o Senhor. São minoria aqueles que querem algo sério com Deus. Aqui o cego começou, ele não parou não. Quando ele foi advertido, diz o texto aqui, diz o texto sagrado aqui, que o que ele fez? Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quer dizer, ele gritava muito mais alto. Eu não sei se você está gritando muito mais alto do que a multidão. Porque você gritar à altura do seu milagre é o primeiro ponto. Você vai ter que gritar à altura do seu milagre. Segundo ponto, você vai gritar acima da multidão, para que você possa obter sucesso e Deus parar, Jesus parar e mandar te chamar. Eu não sei se você já fez isso. De repente você ainda não obteve sucesso, você não obteve resultado naquilo que você estava buscando, porque a sua voz está baixa ainda. O nível de voz que você está utilizando está baixo. Alteia o nível de voz para falar com o Senhor. Alteia o nível de voz para pedir socorro ao Senhor. Ah, pastor, mas Deus não é surdo. Claro que não, mas Ele quer ver até que ponto você tem força na sua garganta para falar. Deus quer ver até que ponto você tem intensidade na sua garganta para buscar o socorro do alto. É aí onde é que está o ponto da vitória. Porque se você ficar falando baixinho diante de uma multidão, essa multidão que simboliza toda a adversidade que vem nos bombardear todos os dias para que você se cale, você não vai conseguir. Então é momento de você levantar a voz diante do inferno. Se você ficar quietinho aí, meu filho, o inferno vai te engolir. Os problemas dessa vida vai te engolir. Deus quer que você levante a sua voz. O seu vizinho tem que perceber que você é crente, né? As pessoas que estão ao teu redor, elas vão ver que você é um servo de Deus. Muitas vezes você mora, quantos anos você mora e ninguém nunca ouviu a sua voz, nunca ouviu o seu grito diante de Deus. Tem muitos que querem ouvir o seu grito, tem muitos que querem ouvir a sua oração e você não ora, você não grita, você não fala nada e quer milagre. Ei, tu quer milagre? As multidões precisam ouvir a sua voz. As multidões dos problemas precisam ouvir a sua voz e se calar. Mesmo que elas não se calem, mas a sua voz tem que ser à altura da multidão. Se ela estiver abaixo da multidão, você não vai obter sucesso, porque Deus não vai te ouvir. Não porque não seja surdo, mas é porque Ele precisa ouvir a sua voz acima do problema. O problema está aí batendo na sua porta, mandando você se calar, e você não se cala. É aí onde que Deus está. É aí onde que Deus quer te abençoar, porque você não vai se calar, você não vai fechar sua boca, você vai permanecer gritando, você vai permanecer orando, você vai permanecer na presença de Deus até que Deus ouve e pare e te mande chamar. Olha o texto, veja o texto. E muitos advertia severamente para que se calasse. Contudo ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E foi então que Jesus parou.
E foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram. E assim foram. Ei, tu quer mesmo que Deus te chame? Você quer mesmo que Deus te chame para entregar a tua vitória? Então, a partir de hoje, muda a maneira de orar. A partir de hoje, muda a maneira de gritar. Você está gritando errado, você está gritando baixo, você está orando errado. Você precisa subir o tom de voz para falar com Deus. Não é aquele tom de ignorância, não é aquele tom de mandar em Deus. É um tom de autoridade, é um tom de ousadia diante dos seus adversários, diante da sua adversidade. Aí você vai ver se Deus não vai parar. Aí você vai ver se Deus não vai parar. Na história da Bíblia, a única passagem que a gente vê que o próprio Deus parou para obter um resultado extraordinário na vida de uma pessoa só foi que o cego Bartimeu. O único que parou foi o cego Bartimeu. Tem pessoas que parou o sol, parou a lua, parou o tempo. Josué orou e parou o tempo. Mas aqui o cego Bartimeu orou e parou o dono do tempo, o dono do universo. Ei, a diferença está aí. Muitas vezes você ora para parar o tempo, mas a questão é você orar para a pessoas que vai parar o tempo, que é dono do tempo, é dono de tudo, que é o próprio Deus. Mas se você ficar nesse tomzinho de voz aí humilde, assim no sentido assim de intimidade, aquela coisinha que tá ali morrendo ali com... Não, Deus quer que você levante o tom de voz. Fale grosso diante da sua adversidade. Fale grosso diante dos ursos da vida, diante dos leões da vida, diante das serpentes da vida, para que você possa obter resultado. Aquilo que você está querendo venha acontecer. Porque a partir do momento em que você fala e que você grita, você vai ganhar autoridade. Cada grito que você vai dando, a sua garganta vai ficando mais forte, né? O seu ser vai se enchendo, a sua alma vai se enchendo, o seu espírito vai tomando espaço maior dentro de você. É isso que você precisa fazer na sua vida, porque o Bartimeu fez. Olha o que aconteceu mais na frente aqui. E foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram e chamou o cego. Tem bom ânimo, homem, levanta-te, e ele te chama. Aí que fala: e jogando sua capa para o lado, de um salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Então o homem teve empolgação. Ele deu um salto, deixou tudo para trás para ir ao encontro de Jesus. Tem muitos que não recebem vitória porque não quer deixar o passado, não quer deixar as coisas para trás, não quer deixar aquilo que está beneficiando a pessoa naquele momento. A capa, né? Aqueles benefícios passados, ele deixou tudo e partiu em direção a Jesus. Deus quer dar vitória às pessoas assim. Não leve bagagem para ir ao encontro de Jesus. Deixe toda a bagagem para trás. A bagagem do fracasso, a capa do fracasso, a capa do pecado, a capa da imundícia, a capa da mentira, a capa da miséria, né? Deixe para trás e vá em direção a Deus, porque Deus quer te abençoar. Deus quer recuperar a tua visão, porque se tu tiver visão, meu filho, tu vai longe. Sem visão você não vai a lugar nenhum. É por isso que o cego Bartimeu, nós seguindo o texto, o que ele quis? Preste atenção. E jogando sua capa para o lado, de um salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagou-lhe a Jesus: que quer que eu te faça? Olha, o que quer que eu te faça? Rogou-lhes o cego: Rabi, que é mestre, que eu volte a enxergar. Quer dizer que aquele homem tinha visão e perdeu a visão. Quantos na caminhada teve visões grandes e chega um momento na sua vida que não tem mais visão, que precisa que Deus recupere a sua visão para permanecer de novo na caminhada? Ei, não desista. Grite, você que está sem visão de alguma coisa, que não está tendo visão. Deus, ele quer recuperar a sua visão. Deus quer recuperar aquilo que você perdeu, mas para isso você precisa gritar acima daquilo que você quer obter.
O cego Bartimeu, o milagre que ele queria era recuperar sua vista. Ele não queria esmola, ele não queria auxílio, ele não queria dinheiro, ele não queria fama, simplesmente que recuperasse a sua visão, que voltasse a enxergar de novo. Rapaz, você que tem visão de águia, que muitas vezes perdeu, você que teve uma visão grande dentro do seu ministério, visões maravilhosas, que você começou a ser até abençoado, mas de repente você pecou ou você se exaltou e aí perdeu a visão. Ei, recupere de novo a visão. Recupere de novo a visão naquilo que você perdeu, porque com certeza Deus vai recuperar a sua visão. Deus vai recuperar a sua saúde, Deus vai recuperar aquilo que você está buscando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então já temos 30 minutos já de reflexão. Vamos terminar o texto aqui. Aí fala assim: e Jesus lhes ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Então é isso que o cego Bartimeu estava querendo e conseguiu. E é isso que você também precisa fazer na sua vida, para que você venha obter o resultado que você quer na sua vida, em nome de Jesus. Então essa é a reflexão número 353, para que você possa refletir. Se tu quer milagre, grite à altura do seu milagre. Se tu quer sucesso, grite à altura do seu sucesso. Se você quer almejar alguma coisa grande, grite à altura daquilo que você está buscando para com Deus. Senão você não vai obter de maneira nenhuma, porque ninguém vai te ajudar. Muitos vão te repreender para você se calar. São poucos que vêm. Aliás, ninguém vai vir para te ajudar nessa tua luta, nesse objetivo que você quer. O único que pode fazer, que pode ir para te ajudar é o próprio Jesus. E se for alguém para te ajudar, vai somente te dar uma luz e te levar em direção ao sucesso. Só isso. Porque quando Jesus falou, parou, vai lá, chama, ele mandou um recado, ele mandou alguém ir até a pessoa, para poder a pessoa vir até ele e receber o milagre. Então, se prepare, você que quer um milagre, você que quer algo diferente, você tem que começar a gritar à altura do seu milagre, para que você possa obter sucesso, tá bom? Que Deus abençoe nessa noite. Já são 0 horas e 17 minutos, né? 32 minutos de reflexão, mas você deu para entender o que Deus quer com a sua vida. Então, o tema dessa reflexão foi a voz de comando de Deus e o cego Bartimeu. Grite à altura do seu milagre.